Muita paz a todos. Conheça o que é o Espiritismo. Inscreva-se no canal da TV Chico Xavier, que é totalmente gratuito. Deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos. Conteúdos genuinamente espírita. De ser o veículo onde os espíritos reencarnam aqui na Terra. É uma missão importantíssima. Então, imagine para quem é mãe e ter essa responsabilidade. Eu lamento pelas mães que, infelizmente, abandonam os filhos ou os pais, enfim, a gente não sabe a vida de cada pessoa, mas entender essa responsabilidade. E isso nós temos que passar para os nossos filhos, quem tiver filhos, para que eles levem isso consigo, que quando crescerem, eles sejam também tão bons pais e tão bom mãe e bom pai como os nossos foram. Até porque seria uma ingratidão muito grande até com o mundo espiritual. Imagine você, quando chegar a sua vez de ser pai, de ser mãe, você não cumprir essa função. Ou cumprir de uma forma bastante baixa e significativa. E aí ele diz, as únicas formas de criação divina que também se manifestam na virtude. E ele diz também que existem outras formas de criação, que não é só através do ato sexual do pai e da mãe. E ele fala através de fecundações psíquicas. Aqui ele está dizendo no sentido do poder da criatividade. O poder que nós temos, a nossa energia de criar, de construir, também aqui no mundo. Não só em abrir o caminho para que os nossos filhos, que os espíritos reencarnem, mas ele fala no sentido de você usar a sua mente criativa, as suas habilidades para contribuir com esse planeta. A espiritualidade deixa claro, a Bíblia também, se você for procurar, que cada pessoa que vem aqui na Terra, ela tem uma habilidade. Nós só temos que descobrir que a habilidade é essa. Cada um tem a sua. Deus deu um talento para cada pessoa. E esse talento ele tem que ser usado a serviço de todos aqui na Terra. É para servir esse seu talento que tem. Então, nós temos que descobrir qual é. Geralmente você vai se perguntar, o que é que eu tenho facilidade? O que é que eu faço de bom que as pessoas gostam muito? Às vezes é uma pessoa que cozinha muito bem. Às vezes ela veio com um dom de ser uma grande cozinheiro. Mas a sociedade, a vida que a gente leva, acaba nos obrigando a seguir por uma profissão que não nos traz felicidade, mas que traz dinheiro, e a gente deixa de ser aquele profissional bom que seria naquela área, porque a gente só escolhe aquelas profissões que remuneram muito. Então, quantos advogados ou juízes aí não poderiam ser grandes cozinheiros, merendeiros, porque às vezes é a função dela, ou tantas outras habilidades que as pessoas têm e deixam de lado em busca só da função material. E aí ele diz, a privacidade e a santidade do lar. A importância de lares em bases retas é enfatizada. Lares edificados sobre retidão conquistam a presença de testemunhas espirituais respeitosas que garantem a privacidade e protegem contra influências negativas. O que ele está dizendo aqui é que se sua vida é equilibrada, se na sua casa é um lugar de oração, se você cumpre dentro das suas possibilidades a sua função como espírito reencarnado, como pai, contribuindo para esse mundo, a espiritualidade está com você em sua casa. E nos livros de André Luiz, se vocês lerem, tem umas coisas interessantes, como por exemplo, aqui, nesse centro. Durante a madrugada, segundo André conta, com várias viagens que ele veio aqui na Terra, nos centros espíritas, durante a noite, quando a gente vai para casa dormir, os espíritos guias desta casa, por exemplo, ele vai na casa de cada pessoa convidar para vir aqui para o centro. E em espírito, essa reunião continua com os mentores espirituais. Isso acontece em todos os centros espíritas, onde ocorrer. Isso também acontece na sua casa, se você estiver fazendo o evangelho no lar, com regularidade e com frequência. Já imaginou que a nossa própria casa pode ser um centro espírita, uma base para que os espíritos de luz venham assessorar e ajudar as outras pessoas? Imagina uma pessoa que mora num prédio e faz o evangelho no lar com toda frequência. Imagina que todos os moradores daquele prédio, com seus mentores espirituais, à noite, são convidados para a sua casa, onde a espiritualidade continua fazendo trabalhos de evangelização, seja de que for. Eu, quando mudei para um prédio, é uma experiência minha que eu tive, mas eu entendi a eficácia do evangelho. Porque eu, às vezes, por mais ser espírita, eu disse, meu Deus, será? Então, uma voz dentro da minha cabeça disse, faça o evangelho com regularidade. Então, eu escolhi toda segunda-feira, às 22 horas. Que eu sei que de 10 horas o telefone não vai tocar. 10 horas eu já estou em casa. Não é possível que eu esteja no mundo numa segunda-feira, 10 da noite. Então, deu certo. Toda segunda-feira, 10 da noite, eu sei que eu estou em casa. E eu faço o evangelho. Minha gente, 1 ano e meio depois, o que teve de vizinho
sem futuro, que se mudou do prédio. Não é brincadeira. Gente que gostava de arrumar confusão, não estou desmerecendo, mas gente que vinha para causar mesmo. E do nada as notícias foram chegando. Fulano do 402 foi embora, fulano não sei de onde. O povo foi indo embora. E o ambiente foi melhorando, melhorou 90%. Ainda tem 10% para ir embora. Eu não estou rezando para eles irem, eu estou rezando para o prédio ficar bom. Agora, se eles forem, é um problema deles. Mas para vocês entenderem a eficácia do evangelho, com regularidade, como melhora o nosso ambiente. Porque nós temos que criar defesas psíquicas. Quando a gente dorme, quando a gente entra nesse estado alfa, se a gente não tiver preparado esse ambiente, nós somos atraídos, aliás, nós atraímos entidades que podem nos fazer mal. E os nossos obsessores, eles estão ali 24 horas por dia. Eles são mais empenhados na gente do que os mentores. Porque o mentor espiritual que vem ajudar, ele fica com a gente. Mas se ele notar que a gente não quer nada com a vida, ele vai procurar outra pessoa, porque ele está trabalhando na evolução dele. Agora, o obsessor, ele tem tempo de sobra. Então, o seu obsessor estava com você na hora que você nasceu, ele lhe acompanhava de antes de você nascer, e ele lhe conhece melhor do que você. Ele sabe